dele. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esse dia que Ele fez maravilhoso na sua vida. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta manhã, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, para louvar o Teu nome, Senhor, para render graças a Ti. Pai, agradecemos a Ti pela nossa salvação, Deus, porque essa é a maior promessa, a maior alegria que o Teu povo pode ter. Deus, obrigada porque tivemos a oportunidade de nos levantarmos, Deus, e estarmos na Tua casa para adorar o Teu nome. Viemos aqui, Senhor, porque temos amor, temos prazer em estar na Tua casa, Deus. Por isso te pedimos, receba a nossa adoração nessa manhã, receba o nosso louvor. Deus, visita as nossas casas, Senhor, nessa hora, enquanto nós estamos aqui adorando o Teu nome. Pai, que o Teu Espírito esteja trabalhando ali, Senhor, nas pessoas que estão no nosso lar, Senhor, e que muitas vezes não vêm à Tua casa. Por isso, Deus, queremos te pedir, toca a nossa família, toca o nosso interior. Pai, receba a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Hoje eu vim aqui para a igreja e eu vim adorando o Senhor, louvando ao nome do Senhor. E eu falei, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Se o Senhor olhar para mim, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Então que a Tua misericórdia me alcance essa manhã. Que você possa dizer isso ao Senhor. Senhor, que a Tua misericórdia me alcance essa manhã. E com o meu louvor e com a minha vida, o Senhor possa receber como cheiro suave, ó Deus. Querido, talvez você não tenha o que oferecer ao Senhor essa manhã, mas o Senhor se satisfaz com a tua vida, querida. O Senhor recebe com todo o amor a tua vida. Talvez hoje você tenha falado assim, Senhor, só tenho lágrimas para te oferecer, querido. O Senhor vai recolher com todo o amor. Ele vai fazer questão de enxugá-las, querida. Esse é o Pai que você serve. Esse é o Pai que você vem encontrar aqui essa manhã. Que você possa se entregar ao Senhor. Mesmo que você não tenha nada a oferecê-lo. Mas você possa entregar a sua vida. Senhor, toma minha vida. Mesmo que eu não valha nada, Senhor. Mesmo que eu seja tão pequeno, falho, pecador, ó Pai. Eu te ofereço, ó Deus. E que o Senhor possa receber, Senhor. Com todo o amor. Diga isso ao Senhor. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode declarar mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Levanta as suas mãos essa manhã e declare: tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessitamos. A todo momento necessitamos mais do amor de Deus. A todo momento necessitamos mais da presença de Deus. Esse amor que é incomparável, que é inconfundível, que é imensurável. Um amor que nos aceita como somos, que nos perdoa e que nos faz reconhecer que Ele é maior do que nós. Que esse amor te alcance, querido, nessa manhã. Esse amor que nos conhece a fundo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Como o Senhor é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, porque sem merecer, o Senhor olhou para mim, ó Deus. Sem merecer, o Senhor enviou o seu Filho para salvar a mim, ó Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aquele que estava em trevas, querido Senhor,
traz luz. Aquele que está no profundo abismo ali, o Senhor também está. Não importa onde você estiver, o Senhor é contigo. E é nesse Deus que eu vivo, é nesse Deus que eu sirvo, é nesse Deus que eu creio. Então declare isso. Traz luz para as sombras, pra mim. Derruba muralhas, destrói as pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode declarar mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque fomos achados pelo Teu amor, ó Deus. Nós somos gratos porque a Tua misericórdia nos alcançou. E não importa onde estamos, o Senhor ali nos encontra, Pai. No secreto, no mais alto monte, o Senhor nos vê. No mais profundo vale, o Senhor nos vê. E é por isso que nós temos certeza que nós servimos a um Deus vivo e poderoso. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós poderemos Te pedir tantas coisas, ó Deus. Mas em saber que Teu amor, ó Deus, em saber que Teu amor nos alcançou, nós já Te agradecemos por isso, ó Deus. Nós já somos gratos só por isso, Pai. O restante, Senhor, nós sabemos que o restante das bênçãos, nós sabemos que elas nos alcançarão. Mas nessa manhã, ó Deus, nesse início de semana, fim de mês, ó Pai, já nós queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode declarar isso, Senhor? Eu quero Te agradecer porque até aqui o Senhor me ajudou. Aplauda o Senhor, né? Querido, ainda nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos agora interceder. Gostaria que você lembrasse agora daquelas pessoas que são importantes para você, daquelas pessoas que fazem parte das suas relações pessoais de cada dia e que você tem pedido ao Senhor algo por elas. E quero pedir também que você venha pedir por pessoas que não estão próximas de você, pessoas que estão passando por dificuldades, porque vivemos num mundo muito difícil, onde muitas vidas têm se perdido. Então é o momento agora de você exercitar esse amor de Jesus, que é demonstrado por nós através das nossas relações pessoais, que você vem agora colocar no altar do Senhor. Queria convidar a pastora Suzy. Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. É muito bom quando a gente pode contar com os nossos irmãos, contar com a igreja, amém? Nos momentos da nossa luta, nos momentos da nossa dificuldade,
Nós temos pessoas aqui abençoadas. E saiba que você não está sozinho. Saiba que sempre vai ter alguém com quem você pode contar. E na semana passada, eu pude contar com essa igreja. E eu sei também que você tem podido contar com os irmãos. Sabe aquele momento que você pede, Senhor, me direciona. E você pede algumas pessoas para te ajudar em oração, alguns irmãos. Os irmãos estão prontos ali, estão a posto para te ajudar em oração. A oração, ela vai direcionar. A oração, ela vai te fazer ver coisas nessa situação que você não está conseguindo ver no momento. O Espírito Santo vai fazer você entender, vai fazer você entender o que está acontecendo através da oração. Então saiba que você não está sozinho. E Deus, Ele abre caminhos. Ele nos direciona, Ele nos mostra. Ele fala aonde você deve ir, como você deve conduzir a situação, porque tem pessoas orando, tem pessoas clamando, tem pessoas te ajudando. Você não está sozinho. Então, nesta hora, vamos orar, vamos clamar. Pensa nessa situação que você está vivendo, ou que alguém está vivendo e que já pediu a você hoje, olha, ora por mim lá. Lembra de mim nas tuas orações. E mesmo que você passe o dia inteiro e você chegue a não lembrar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Vai te fazer lembrar dessa situação e você vai colocar nas mãos do Senhor. E você vai entregar essa situação. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando de nós. Ele não tem nos desamparado. Ele está o tempo todo do nosso lado, nos ajudando, nos dando graça, nos fortalecendo. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu povo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua igreja reunida na face da terra. Por este povo que clama, por este povo que ora, esse povo que intercede, esse povo que entende, que compreende e dobra o joelho e sabe que deve orar em determinadas ou em todas as situações de sua vida. Ah, Senhor, muito obrigada porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que contempla, um Deus que sonda os corações, que sonda o pensamento, um Deus que sabe o que passa no mais profundo do nosso ser, que nos acalenta nas horas mais difíceis, nos momentos de dificuldade. O Senhor está lá do nosso lado, nos ajudando, nos direcionando. Ah, Senhor da glória, nós louvamos o teu nome nesta manhã, porque entendemos, sabemos, Pai, sentimos, Pai, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Ah, Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada irmão. Obrigada, Senhor Deus, porque estamos aqui nesta manhã para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Ah, Deus querido, Senhor, nós louvamos a ti, Pai. Senhor, quero entregar nas tuas mãos, Senhor, cada situação, Pai, aqueles irmãos que estão, Senhor Deus, ainda passando por momentos de dificuldades, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles, Senhor Deus, que estão aguardando, Pai, uma resposta, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão precisando, Senhor Deus, da intervenção, Senhor Deus, do milagre do Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que o milagre pode chegar nessa casa hoje. Nós cremos que o milagre pode chegar na sua vida hoje. Ah, Senhor, toma o nosso irmão. Visita, Senhor Deus, cada lar. Visita, Senhor Deus, cada família nesta manhã. Senhor, entrego nas tuas mãos, Pai, os nossos filhos, Senhor. Meu Deus, Senhor, as mães que têm clamado, pedindo pelos seus filhos, Senhor. Seja, Senhor Deus, a salvação, Senhor, a volta, o retorno. Pai, nós cremos, Senhor Deus, no milagre.
Senhor Deus, guarda nossos filhos. Livra, Senhor Deus, de todo mal. Livra, Senhor Deus, dessa maldade, Pai, que está, Senhor Deus, operando neste mundo. Senhor da glória, ser com cada filho, Senhor. Guarda, Senhor Deus, cada família, Pai, aqui representada. Guarda os esposos, guarda as esposas, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor amado. Pedimos, Senhor Deus, essa cobertura, Senhor da glória, que o Senhor venha livrar, Senhor, que o Senhor, Pai querido, venha acompanhar por onde eles forem, Senhor Deus, guardando, livrando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Entrego nas tuas mãos aqueles, Senhor Deus, irmãos que estão, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, por um momento, Senhor Deus, de desânimo. Ah, Senhor, renova, Senhor, como foi louvado aqui nesta manhã. Renova, Senhor. Meu Deus, traz de volta, Pai querido, faz uma obra nesse coração. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor renova, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar nesse coração. Pai querido, trazer esse irmão que está, Senhor Deus, nesse momento desanimado, afastado da tua casa, afastado, Senhor Deus, da tua presença. Ah, Senhor da glória, toma o teu povo, Senhor Deus, nas tuas mãos. Fortalece, Senhor. Meu Deus, venha renovar a fé, Senhor Deus, de cada um. Que essa luta, que essa dificuldade, Pai, venha, Senhor Deus, venha trazer renovo, Senhor Deus, para a vida dos teus filhos. Venha fazer, Senhor Deus, com que cresçam, Pai, dentro dessa luta, dessa dificuldade, Pai. Porque o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas. O Senhor não dá nada daquilo, Pai, que não podemos suportar. Por isso eu te peço, Senhor, nos sustenta, nos renova. Toma o teu povo nas tuas mãos. Nós te agradecemos, Pai, por cada vitória, por cada, Senhor Deus, oração respondida aqui neste lugar, por cada bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a igreja. Amém, querido. Você pode se sentar. Eu gostaria que os obreiros fossem passando os envelopes. Nós vamos ter o nosso ofertório. Mas, enquanto isso, eu gostaria que os anúncios pudessem aparecer. Enquanto os obreiros distribuem os envelopes, a gente vai ver os anúncios da nossa programação da semana. Terça-feira, né? Dá uma paradinha aí, se der. Terça-feira é o culto das mulheres. Amém, mulheres? Esse amém foi um pouquinho fraco. Amém, mulheres? Glória a Deus, você é nossa convidada, os irmãos também são nossos convidados. Vai ser o culto do MUD, a gente vai ter uma pregadora, a pastora Sheila, uma pastora de fora. Então, se vocês puderem estar aqui, né, para poder participar, para a gente poder fazer bonito, né? Que vem um pregador de fora e o pessoal da casa não está, olha que coisa feia, né? Então, a gente conta com vocês, vai ser uma bênção, vamos ter a ministração do Ministério Yeshua e vai ser uma bênção. É o penúltimo culto do MUD, então você só vai ter mais 2 oportunidades esse ano. Então, não perca. Todas as terças pela manhã. Bom, na quinta a gente vai ter Ed sabe, né? Vai ser o estudo bíblico panorama. Então, 1º e 2º Crônicas, a gente está estudando. Nosso pastor, o reverendo Roberto Barnabé, está fazendo um estudo panorâmico da Bíblia inteira. Então, você só tem a aprender. Todas as terças e quintas a gente tem jejum e oração pela manhã. Você também é nosso convidado a estar aqui. Estamos intercedendo pelas famílias. No dia 24 de setembro, vamos ter um grande evangelismo. Amém, queridos? Está sendo ministrado, está sendo todo organizado, então você não pode faltar, é para toda a igreja. Aos domingos, né, culto de louvor e adoração, nós temos 8h30 da manhã e temos às 18 horas. Você também é nosso convidado a estar aqui. Após esse culto, às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Quando nós fecharmos aqui, vamos para as nossas salas estudarem. Então, você que não participa da aula está convocado por essa igreja. As aulas têm sido uma bênção, amém, queridos?
a gente precisa crescer, né? Crescer na graça, crescer no conhecimento. E isso vem através do estudo. E a escola bíblica dominical é uma coisa que eu escuto desde criança. É o maior seminário que existe, a escola bíblica dominical. Porque se você não está ali, você está perdendo uma grande oportunidade. Então, você é nosso convidado. Vamos agora partir para o nosso ofertório. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio 16, o capítulo 17. Eu queria um envelope. Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém, querido? Esse é um texto que está falando de ofertas. O próprio Deus está ensinando como ofertar. Então, pega esse princípio aí da gratidão, esse princípio aí de honra, porque, né, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Você tem sido abençoado? Amém, né? Todos nós temos sido abençoados, amém? Então, à medida que eu sou abençoado, o Senhor me ensina isso, que eu devo doar. Devo doar porque a obra do Senhor precisa da nossa contribuição. E as contas estão aí para ser pagas. A gente já falou aqui, eu acho que a gente tem um carnezinho, né, que vai estar sendo distribuído. Esse carnê tem sido falado aqui, já começou essa semana, a gente vai estar numa campanha em que você vai ter a oportunidade. Eu sempre chamo disso, eu tenho a oportunidade de contribuir, porque o Senhor, a obra dele vai andar, né, de qualquer forma, porque o Senhor é o dono de tudo. Mas se eu puder contribuir, eu faço parte da história, amém, queridos? Então, você pode doar R$1 por dia, né? Foi essa a conta que a gente fez. Cada dia você separa R$1, no final do mês você vai poder contribuir com R$30. Se cada um de nós contribuirmos, vamos estar ajudando a pagar o som. O som da igreja vai ser trocado, esse som vai subir lá para o terraço que está precisando. Então, foi a decisão tomada pela diretoria da igreja, pelo nosso pastor, pela junta. Então, vamos ajudar, vamos abençoar. Se você não pegou, você quiser o carnezinho, o pastor tem ali e você pode pegar. Amém? Agora eu gostaria que você ficasse de pé para nós entregarmos a Deus a nossa oferta. Deus amado, Deus querido, Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque temos a oportunidade, Senhor, de adorar o teu nome, Senhor, com as nossas ofertas. Pai, sabemos, Pai, que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Sabemos que Tu não precisa do nosso dinheiro, Senhor, mas sabemos, Pai, que quando nós o adoramos também com as nossas finanças, Senhor, significa que nós estamos honrando a Ti, Senhor, e aprendemos na Tua palavra, Senhor, que nós devemos fazer isso na medida, Senhor, que Tu nos abençoa, nós também devemos abençoar a Tua obra. Por isso, Deus, coloca em nós esse coração, Senhor, que tem desejo, Senhor, de participar, desejo de adorar. Em nome de Jesus, receba, Pai, a nossa oferta nessa manhã como um cheiro suave. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode vir aqui à frente para ofertar. Gostaria de convidar o pastor Vinícius, que já vem chegando. Enquanto isso, vamos adorar o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé para louvar o nome dEle com alegria. Louve o Senhor, declare. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. É o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem a
sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Você tem razão para adorar o nome do Senhor? Então levante suas mãos e declare que Ele é santo. Nós queremos te render louvores, Senhor, e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare mais uma vez: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Eu sei, só tu és santo. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está feliz com Jesus, amém, querido? Glória a Deus, amém, graças a Deus. Só aproveitar que você está de pé. Mudar um pouco, porque eu sempre começo falando e você senta. João 17. Rapidamente. Cadê o... João 17.
versículo de número 1. Amém? Diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Você pode se sentar? Dando glória a Deus. Graças a Deus. Querido, é muito bom abrir a Bíblia, pelo menos assim, nesse texto. Você sabe que João, ele não tinha problema de identidade, né? Ele mesmo se diz o discípulo que Jesus mais amava. Ele mesmo que escreve. É interessantíssimo ele fazer isso. Às vezes eu fico perguntando, ele precisava disso? Mas ele sabia que Jesus amava. Então ele declarava para ele mesmo: eu sou o discípulo que Jesus mais ama. E é ponto final, e é isso mesmo. E eu que digo isso. Bom, o Evangelho de João, ele está diferente dos outros evangelhos que são chamados sinóticos, que você já conhece, da mesma visão. Ou aqui ele não tem a mesma forma, o mesmo formato que os outros evangelhos. Por exemplo, ele não começa como os outros evangelhos começam. Ele começa lá com a palavra logos, que você conhece, ele se fez carne, habitou entre nós e tudo mais. Sabe que o Evangelho de Marcos, como sendo o evangelho base para as outras pessoas, né, tentarem pesquisar em cima, teve de exemplo o Evangelho de Marcos, porque foi o primeiro a ser escrito, e Marcos, ele teve a companhia, né, foi a companhia de Pedro ali, como o fiel escudeiro que realmente estava perto de Jesus, mais próximo de Jesus ali, Pedro. Então você tem a construção de Mateus. Então para os judeus, ele não precisa explicar, né? Você vai ler o Evangelho de Mateus, ele não explica as tradições judaicas, não precisa explicar. Ele vê o público judeu e fala: o público já sabe, já entende. Então ele fala no Shemitah, no Yom Kippur, no Kohen Gadol, no Getsemane, e não precisa explicar, você vai lendo e está certo, ele está lendo para o povo lá, e é isso aí. Mas o Evangelho de Lucas, já como um grego, né, falando para um reitor da universidade, ou para um governador, para alguém como Teófilo, que ele escreve a carta, que ele escreve o Evangelho a Teófilo, e Atos também dos Apóstolos. Lucas, ele tem esse, era um tomo só, né? Era Lucas e Atos, um compilado só, era uma coisa só. É nós que dividimos depois. Ele escreve isso como quase um artigo científico, algo muito meticuloso. Ele vai procurar as coisas, vai saber o que está acontecendo. Ele vai saber, ele vai a Paulo e começa a andar com Paulo um tempo muito, muito grande. Ele pesquisa, ele faz todo esse processo. E ele não é um dos discípulos, mas ele conhece alguns deles. Ele conhece e ele vai aprofundar a sua visão nisso. Mas João é outra coisa. João, ele é um discípulo e se diz o discípulo mais amado. Bom, você sabe que a Bíblia não foi dividida, né? No começo ela não tinha capítulos e versículos. É uma história corrida, é uma história completa. Por isso que a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia toda, né? Se você ainda não conseguiu essa benesse de fazer, de ter uma leitura completa da Bíblia, eu acho interessantíssimo fazê-lo. Porque a história completa é um livro de história, uma história completa. Você precisa entender. Claro que a ordem cronológica não está colocada aqui, mas ela está. Você precisa entender o processo todo. Então é legal fazer isso. Mas aqui no capítulo 17 de João, a gente tem uma oração. E essa oração é interessantíssima, porque essa oração não é sua, essa oração não é minha, essa oração não é de Elias, essa oração não é de Moisés. Não é nenhum homem que está orando. É Jesus que está orando. E antes de entrar no porquê que Jesus está orando, o capítulo 14, que você vê ele falando sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, dentre aqueles capítulos, os capítulos antes até o capítulo 18, ele está sentado à mesa. Ele está na Santa Ceia e o momento dele entrar no Getsemane,
onde ele vai ser morto, onde ele vai ser preso, onde ele vai ser traído, onde ele vai ser colocado ali para os romanos. Então, esse momento onde Jesus entra no cenáculo. O cenáculo é uma casa no alto, né? Um espaço no segundo andar. Quando ele entra no cenáculo, e ele vai tomar a ceia com seus discípulos, e ele reparte o pão, e a ceia é tomada por judeus até hoje, no sentido de ser a comemoração mesmo da libertação do povo, da Páscoa e tudo mais. Eles têm esse rito. Nós temos, graças a Deus, pelo privilégio de Jesus estender a nós essa graça que sempre foi do coração dele a nós, sempre foi do desejo do Senhor fazer isso a gente, a sentar à mesa conosco, de, sabe, poder fazer com que a gente experimente isso. Bom, a mesa do judeu, ela não é grande como a gente tem aquela gravura, né, aquela pintura da última ceia, né, de um Jesus europeu, de cabelos longos, bem branquinho, né, sentado à mesa com vários discípulos, todos reunidos aqui numa mesa alta. Não, a mesa ela era baixa. A mesa era no chão e eles se sentavam como se fossem em U. E um recostava meio que um no outro ali e tudo mais. E era uma coisa que eles realmente precisavam da tradição, né, de todo aquele rito, de toda aquela ideia para poder celebrar a Páscoa. Bom, mas o que leva a isso? É que nesse momento Jesus está falando e fala com seus discípulos e dá várias orientações. E em João 17, onde a gente está lendo, Jesus começa a orar. E como todo bom crente ou qualquer pessoa bem curiosa, você vai perguntar, primeiramente, né, se você não teve essa pergunta, acho que todos os adolescentes, como eu lido com muito adolescente jovem, a pergunta é clara, né, como regra de futebol. Por que Jesus ora primeiro? Aí o adulto tem uma resposta bem certa a isso. Para dar um exemplo. Sim, mas a finalidade, se ele é Deus, por que ele ora? Se ele já sabe que ele precisa, se ele não precisa de nada, se ele é Deus, por que ele está orando? Aqui a gente pode abrir até uma aspa, né, para falar sobre isso. Porque se a gente ora só pela necessidade de ter alguma coisa, a gente não está orando pelo relacionamento, mas sim pela ideia de fazer algo, para pedir algo a algum guru espiritual, alguém que precisa fazer as nossas necessidades serem acessadas ou serem acabadas. Preciso ter alguma coisa, então eu acesso aquele lugar para poder receber. Mas Jesus não orava para poder acessar aquele lugar para poder receber. Jesus orava porque tinha relacionamento com o Pai e porque comunicação com o Pai não precisa ter ou ser alguma coisa. Ele era filho, ele estava junto do Pai e orava por isso. E é a pergunta que todo mundo sempre fala, ou o grande dilema. Se todos os seus problemas, todos os seus boletos estivessem pagos, se você tivesse tudo que você precisa, hoje, nesse momento, nesse domingo, chegasse em casa, está tudo certo, tudo bem, tudo maravilhoso, nenhum problema, nenhuma dívida, nem nada. Será que hoje você ainda eu conseguiria orar ao Senhor? Por quê? Porque as nossas orações, normalmente, elas se baseiam em petições, e óbvio que a gente pede, porque Deus pode, a gente não pode. Mas oração para Jesus não é simplesmente um fato de requerer algo para Ele, mas também um modo de como Deus pode falar com Ele para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Por exemplo, nesse momento Ele está orando. Aí a pergunta aqui é, por que Jesus ora? Pela comunicação pelo Pai. Mas para que Ele está orando? E o que Ele está orando? Eu normalmente pensaria, né, fantasiaria antes de entrar no texto e falaria, Jesus está orando pelos crentes pentecostais, canelas de fogo, reteté de Jeová, para eles não terem mais nenhum tipo de tribulação, para esses crentes ficarem muito ricos, para esses crentes ficarem muito bem de saúde. Ele estava orando para os crentes ficarem mais muito bem, cheio da unção, cheio do poder. E sabe, quando chegar na empresa, o demônio sair, eu pensaria isso. Mas eu não orou por isso. Eu pensaria que ele estava orando pela sua, sabe, pela sua experiência na vida, na eternidade, sei lá, por você se transformar em alguém que você precisa ser, alguma coisa maravilhosa. E Jesus vai orar. E ele começa a falar, no versículo 9, ele diz assim, minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti. E tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. E ele começa a orar.
Versículo 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da tua mensagem. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora pensa, né? Jesus orando para que nós fôssemos um. Essa temática, ela não é a parte do Evangelho, né? A questão da unidade, ela não é a parte do Evangelho. E eu quero entrar nesse tema porque eu vejo unidade, comunhão, como um tema central, um dos temas fundamentais do Evangelho. O próprio Jesus orou por isso. E se ele orou porque tinha problema nisso. Ninguém fala, por que ele mandou? O mandamento é amar, porque a gente é difícil de amar. É fácil de gostar de coisas, mas é difícil de amar. Porque amar requer maturidade. Gostar, você pode gostar de qualquer coisa. Por exemplo, quando a pessoa, de repente, está gostando de alguém, ou gostando de alguma coisa, gosta de sei lá, de viajar. Gostar de viajar é tranquilo, gostar de trabalhar que é difícil. Gostar de viajar, se gostar de uma pizza, gostar de algum prato. Eu gosto muito de camarão, acho muito bom. E que alguém que fizer aí os dotes culinários pode me chamar. Em nome de Jesus. As irmãs têm um negócio espiritual forte aí, que quando vem aquela... Eu comi esses dias, a cantina eu comi assim, muito bem, esses dias todos ali. Eu comi muito, eu fui firme. Quando tiver um chá aí... Apareça aqui, opa, tudo bem? Mas esse negócio daquilo que Jesus queria como unidade é um tema central. É um tema central. E a importância de fazer aquilo que ele estava querendo fazer aqui é grandiosa. Por exemplo, quando a gente já fala sobre comunhão, o apóstolo Paulo tinha uma finalização da saudação dele para as cartas, que hoje a gente toma como a bênção apostólica. O amor do Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação, e a comunhão é a finalidade. Ou seja, existe um fundamento, existe um meio e existe a finalidade. Existe a nossa fé, a nossa salvação, tudo aquilo que nós estamos fazendo, ela se fundamenta no amor do Pai. Ela é gerada pela graça de Jesus, mas só se consolida na comunhão do Espírito Santo. Por que ele mandou fazer? Por que ele mandou obedecer? Porque a gente não consegue fazer. É por isso que é um mandamento, não é tranquilo de fazer. Não é fácil de fazer. Não vamos em paz, né, viver em paz. Não, a gente não vive em paz. Então ele pede a Deus, é Jesus usando todas as fichas mais sinistras. É Deus olhando para Deus, falando, esses homens não conseguem, então eu vou orar para o Senhor, para tentar fazer com que eles consigam alcançar isso. Porque é preciso que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Deus tem uma glória que ele não divide com ninguém, mas essa parte da glória dele, que é ser um com o Pai, ele dividiu conosco, que é sermos um. Deus não conjuga nada na primeira pessoa, singular, eu. É tudo nós, porque Deus é essa comunidade de pessoas, Deus é esse Deus trino, é o façamos, desçamos, confundamos, Deus é isso. Deus é nós. Deus é nós. Bom, o importante aqui é o porquê dessa situação. O amor é o fundamento, o meio é a graça e a finalidade é a comunhão. Gente, esse tema é tão importante. Eu vou dar alguns versículos aqui, como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ou seja, nós estamos falando do ministério da reconciliação. Deus não simplesmente reconciliou o mundo consigo, ou você com Ele, ou eu, né, com Ele mesmo, mas reconciliar os outros com Ele.
O ministério podia ser de qualquer um. O ministério podia ser ministério de louvor, de teatro, podia ser ministério sabe, da missão de alcançar perdidos. Mas o ministério que Jesus tomou por parte dele é reconciliar. E se a reconciliação é porque há partes em desacordo. Bom, lá em João 17, como a gente leu no versículo 2 e 3, Jesus está falando sobre a vida eterna. A vida eterna é essa, a vida eterna é essa, me conhecer. Então, o seu relacionamento na vertical aqui, ele está certo, ele está sendo colocado como algo que foi restabelecido, reconciliado. Deus te uniu a ele, e isso é maravilhoso. Deus tem te dado a chance, a possibilidade de chegar a ele, isso é maravilhoso, nós temos isso. Mas, pasmem, vocês e eu também, nesse momento, em que as coisas na horizontal, ou seja, o nosso relacionamento na horizontal, pode implicar em consequências no relacionamento na vertical. Então não basta eu ser um bom crente maravilhoso em oração por Jesus e reconciliado com Jesus, se o problema do horizontal não for resolvido. E esse é o ponto onde Jesus queria ser enfático. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, versículos número 30, a Lucas 15 está falando da parábola do filho pródigo, né? Os dois irmãos, porque é uma sequência de parábolas, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Então, uma se perdeu fora, outra se perde dentro da casa. A ovelha perdida, você lembra, ela se perde fora. A dracma perdida, a pessoa perde dentro de casa. E depois ele conta a parábola do filho pródigo, que um filho sai e o outro filho fica. Aí o filho que sai, ele se perdeu, mas o filho de dentro também se perdeu, porque não reconheceu aquilo que ele era para ser filho. Então ele sempre fala, no versículo 30 do capítulo 15, que esse teu filho, porque ele tem uma dificuldade de reconhecer o irmão que se perdeu. Então a dificuldade dele não é reconhecer o pai, a dificuldade que esse cara que se perdeu é de reconhecer o irmão. Ele reconhece o pai, ele reconhece Deus, ele reconhece todo mundo, mas a dificuldade nossa, de repente, pode ser reconhecer alguém que está do nosso lado, ou seja, o nosso irmão. A dificuldade do filho outrora era porque o que saiu, né? É porque ele não queria mais saber do pai, era o pai, o problema era o pai. Mas o outro tem um problema não somente com ele, mas também com o irmão. E continua tendo problema assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 28 ao 34, capítulo 11, esses versículos falam da Santa Ceia. Eu até vou colocar aqui. Primeira Coríntios 11. Vinte e oito, pode passar isso, obrigado. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, calma, é interessante, né? Não é eu vou saber se eu posso tomar o pão, se eu posso. Não é a possibilidade de eu tomar o pão e ser salvo, porque eu sou crente, a beça, oh, aleluia, glória a Deus. Não é o porquê se eu estou bem para tomar. É pensar, comem, bebem, o julgamento vem por quê? Por honrar ou discernir o corpo. E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, é a comunidade, é a relação. Paulo está falando assim, ó, quando vocês vêm para a Santa Ceia, porque a Santa Ceia era cada um trazendo as suas coisas de casa, quando vocês vêm para a Santa Ceia, as irmãs obviamente vão trazer algo muito maravilhoso. Os jovens vão comprar alguma coisa na padaria, e as pessoas que não têm nada para comer não vão trazer nem nada. De repente eles trazem aí, sei lá, só um pãozinho e tudo mais. Mas vocês não esperam ninguém, e aqueles que vocês trazem para comer, vocês não repartem aquilo que vocês estão comendo, vocês comem para si, para sua família, vocês estão pensando que a ceia é para comer, mas a ceia não é para você comer. Se você quiser comer, você fica em casa. Isso Paulo está falando. Porque aqui é para repartir. Porque aqui o problema não é você comer e se alimentar. O problema não é fazer o seu para você, para o seu benefício. O negócio aqui é para o outro. A situação aqui é para o outro. E Paulo, quando remonta aqui a ideia para os Coríntios, tanto no capítulo 11, no capítulo 12, que ele fala de dons, no capítulo 13, que entra sobre o amor na essência dos dons, e o capítulo 14, que continua sobre os dons, ele está falando, o dom é para o outro. A ceia é para você repartir, é comunidade. Vocês não têm senso de comunidade, essa situação. Vocês não é porque eu vou comer o pão, um pedaço de Cristo.
Até tem um pastor que fala muito isso, né? Não é, o Paulo Borges fala, não é para saber se você tem possibilidade de comer um pedaço de Cristo. É para saber se você pode repartir com alguém alguma coisa. Se você tem possibilidade de olhar para o lado e falar assim, eu posso repartir o pão. Né? O quanto eu sou espiritual e abençoado, o quanto eu estou abençoado e santo e sagrado, divino, com as minhas asas ilustradas para poder comer um pão. É o quanto eu sou humano e espiritual para poder conseguir repartir com aquele que não tem, que não trouxe nada, que não fez nada para merecer, que não tem nada. E eu sou tão espiritual que eu posso repartir, porque eu tenho, ele não tem e está na mesma coisa. Porque aqui é tudo a mesma coisa, é casa. Aí a questão é porque... Se existe às vezes mais justiça nas nossas casas do que na ceia, na Santa Ceia. Porque em casa o feijão pode botar um pouco d'água e alguém comer. Alguém chega do nada lá, pode comer. Mas às vezes o nosso trabalho na comunidade fica difícil porque vai comer não. Ou não vai fazer não. Não vai entrar não. Não toca não. Como não toca se na tua casa você é tão amável, tão dócil, tão tranquilo, você recebe pessoas. Isso que ele está falando aqui é o contrário, né? Que ali eles eram terríveis. O versículo 23, aí do capítulo 11. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu, este é meu corpo, dado por vós. Ah, não, eu que errei aqui, né? 32, desculpa. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ele colocou o quê? A espera antes da situação. Por quê? Porque a situação não era comer. A situação era esperar. A situação era o outro. A situação era a comunidade. Gálatas 5, 19 a 22, nós temos a lista das obras da carne e o fruto do Espírito. Há uma lista de situações que Paulo aponta em Gálatas 5, falando sobre aquilo que a carne produz, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito no singular e aquilo que o Espírito produz dentro de nós. A obra da carne, ele pode, se quiser colocar aí, pode colocar Gálatas 5, 19. Amém? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme. Desculpa, volta só um pouquinho que eu esqueci, passei. Acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, que disse antes e tudo mais, ele vai falando, né? Mas ele fala sobre facção, divisão, tudo que é repartição, seção, tudo que tem o outro como objetivo final e faz divisão da vida do outro, ele está colocando aqui no bolo. Parece que a gente fala sobre feitiçaria, emulação, isso eu não faço, e o resto fica meio complicado para a gente. Mas ele está falando sobre isso, e o fruto do Espírito ele fala sobre isso. É amor em paciência, o amor sendo longânimo, o amor sendo isso. Interessante que a árvore não dá fruto para ela mesma, né? Ela não come do seu fruto. O fruto é para o outro. É por isso que a árvore dá fruto para fora. Ela dá fruto e ela não come do fruto. Por isso que é fruto, porque está sendo gerado da raiz para fora, ou seja, de dentro para fora, é o Espírito Santo que faz, mas você não come desse fruto. Porque se você for amável, você pode até ser beneficiado, mas a outra pessoa que está sendo beneficiada por isso. Se você for paciente, querido, se você for uma pessoa que trabalha e dá boa noite, bom dia, você está fazendo um bem para a sociedade. Se você for paciente no seu trabalho, você está fazendo um bem para o outro. E a pessoa que está recebendo esse bem, ela sabe o que ela vai fazer, é uma cascata, é uma coisa em cadeia. Ela vai se sentir tocada por aquilo, porque eu já fiz assim, não sei se aconteceu com você isso. Outro dia eu fui parar na UPA e cheguei lá, não estou falando todos os profissionais, porque tem ótimos profissionais. A pessoa passando mal, falei, boa noite, a mulher, carteira. Falei, opa, começamos, tudo bem? E assim, claro, né, boa noite, boa tarde, isso de repente não te toca tanto. Mas o problema não é isso. O
problema é que no nosso, né, na nossa concepção de ideia daquilo que é... Até tem uma história interessante sobre isso, que é a nossa ideia sobre happy hour, ou seja, a hora feliz é a hora que você sai do trabalho, porque dentro do trabalho, se der 6 horas, não precisa ajudar mais ninguém, né? E acabou meu expediente, não preciso resolver mais problema de ninguém. Então a pessoa passa o tempo ali querendo sair. Ou você passa o tempo ali desejando com que o outro, sei lá, se lasque, faça alguma coisa que não apareça, que não venha ninguém, que você está no posto, não vem ninguém para cá, que tomara que não apareça ninguém, que não venha ninguém, que eu não atenda ninguém, que eu não consiga ninguém, que as pessoas não me irritem. Então, a questão toda é, se eu posso fazer aquilo que Jesus estava pedindo para eu fazer, ou dar frutos, para que as outras pessoas possam comer desse fruto onde eu esteja. Por isso que Jesus falou, eu quero dar fruto, porque as pessoas vão usufruir desse fruto. Imagina se você for paciente na sua casa. Quantas pessoas são beneficiadas por isso? Porque se você for irritado, outras pessoas vão se irritar por isso. Já viu aquela história? Às vezes, de repente, com o casal tem isso com amigos também, mas acho que o casal tem mais isso, né? A pessoa fica irritada com alguma coisa. De repente, o marido ficou irritado. Aí a esposa ficou irritada porque o marido ficou irritado. Aí ele ficou irritado porque ela ficou irritada com uma coisa que se irritou primeiro. Aí tu não sabe mais por que está irritado, mas alguém se irritou primeiro e a outra ficou... Tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que não damos os frutos? Provérbios 6,16 tem um texto muito interessante daquilo que Deus odeia. E aqui ele está dizendo que uma última coisa ele abomina. Desculpa, Provérbios 6,16. Ainda no trato da comunhão, da unidade, Olha o que o Senhor está dizendo. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Em algumas outras versões pode estar aqui 6 coisas Ele odeia e a 7ª Ele abomina. Antes de ver a lista, normalmente ia colocar aí homicídio, né, qualquer coisa desse tipo, assalto, de morte, colocar esquartejar alguém, roubar, matar, destruir, né? Qualquer coisa, eu colocaria nessa lista. A última coisa da minha lista seria, de repente, alguma coisa que você rouba, mata, né? Faz tudo junto. Tudo junto. A lista de Deus agora, né? Vamos lá. Pode passar. Olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que matam o inocente. Coração que trama a maldade. Pés que se apressam em fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentiras. E o último, o pior de todos para ele, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Primeira Coríntios capítulo 3, Jesus falou assim, na verdade Paulo falando, aquele que destruiu o templo, ou seja, o santuário, que são vocês, Deus vai destruir ele. Só que nesse contexto, eu sei que você é templo e eu sou templo individualmente. Mas nesse contexto do capítulo 3, Paulo está falando, quem destruir a santidade, ou seja, a unidade do corpo de Cristo, Deus destrói ele. Deus não está, assim, tranquilo com a situação disso. A unidade é um propósito de Deus. É um desejo de Deus. A 7ª coisa que ele mais abomina, para mim, na minha visão, seria a morte, um negócio terrível que abomina a alma. Ele falou, quem dissemina contenda, ou quem divide pessoas. E Paulo, quando vai falar sobre isso no capítulo 3 de Corinto, na carta aos Coríntios, ele fala que Deus destruirá quem destruir a unidade do corpo de Cristo. Em 1 de Pedro capítulo 3, vou abrir rapidamente que eu vou acabar já. Só para você ver que o relacionamento na horizontal, ele pode implicar em coisas no nosso relacionamento na vertical. Nosso relacionamento na horizontal pode implicar coisas no nosso relacionamento na vertical, ou seja, com Jesus. A 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que sejam mais frágeis que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. O modo de tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas
orações. Tratamento implica em como ele vai atrapalhar a oração. Jesus está falando que as coisas da horizontal podem atrapalhar coisas que a gente acha que é tão espiritual, que está na vertical. Ou seja, eu oro muito, eu faço muito, mas se não trato direito a minha esposa, por exemplo, nesse texto aqui, ele está falando, vai implicar na vertical aqui, não precisa orar não, vai lá se ajeitar com ela. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Estou lendo bastante coisa aqui, né? Escola dominical. O espírito da escola dominical está sobre mim. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, está ofertando, agora é ofertando, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a sua oferta. Relacionamento na horizontal está implicando em consequências com o relacionamento com Deus na vertical. Ou seja, tem algo com alguma pessoa, mas eu vou ofertar. Sabe que ele falou? Não. Vai lá resolver, depois você apresenta a oferta. Não estou precisando de oferta, eu preciso que você seja aquilo que eu planejei você para ser. Eu não estou precisando de que você venha aqui com ouro. Eu tenho todo ouro, eu tenho tudo é meu. Eu preciso que você seja aquilo que eu planejei você para ser. E como melhorou, eu preciso que você seja um como eu sou um com o Pai. Porque assim o mundo vai crer naquilo que eu falei para eles. Porque vocês têm o mesmo entendimento, o mesmo sentimento. Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 15. Eu vou acabar, tá, gente? Malaquias 2, 13 ao 15. Ele fala sobre isso também. Olha, é Deus falando com o povo naquela época. O contexto vocês vão entender, eu vou falar pelo versículo. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Ou seja, o pessoal estava chorando muito, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas. Ou seja, Deus não estava vendo nada disso aí. Nem as aceita com prazer. E ainda pergunta, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. O que está acontecendo? A infidelidade do povo com o outro, com o ser humano igual a ele, está bloqueando a oração e a oferta no altar de Deus. Ele está falando, o seu relacionamento na horizontal está implicando em situação comigo na vertical. Não pensa que eu estou planejando que você seja alguém que só ora porque é espiritual, abençoado, é maravilhoso, santo e justo, e não faz aquilo que eu mandei fazer, porque vocês são são pessoas que precisam entender que eu estou para me relacionar com pessoas, e eu deixei vocês nesse mundo para que vocês sejam a expressão daquilo que eu sou. Expressar aquilo que eu sou é fazer isso pelo outro. E para eu fechar, Mateus capítulo 6, você sabe muito bem, versículo 14 e 15, Jesus está dando o panorama da oração modelo. Nós hoje intitulamos como Pai Nosso, eu não tinha esse título, mas em Mateus 6, ele vai falar, Pai, o seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. A condição do perdão divino é o perdão alheio. A condição do perdão divino é o perdão alheio. O Rick Warren, ele disse que, perguntaram para ele, tem problema ser rico? Ele falou, não tem problema ser rico. Problema nenhum. O problema é morrer com todo esse dinheiro. Não é que ele não deixe herança, não é isso. Ele falou que eu preciso morrer vazio. Eu preciso morrer vazio, porque eu não posso deixar aquilo que era para entregar para o outro só para mim. A minha vida não vale a pena se eu só viver ela para mim mesmo. Eu preciso entregar para o outro aquilo que eu vim para entregar. Na parábola em Lucas capítulo 19, Jesus vai contar uma situação que ele deu
Ele vai falar sobre talentos em muitos lugares, né? Mas aqui ele fala sobre mina, que era dinheiro também. Ele dá mina para um, para outro e para outro. Um cara multiplica, bota a 10, o outro 5, consegue mais, né? E o outro enterra a mina e fala assim, o Senhor é muito terrível, eu enterrei essa mina aqui, ou seja, esse dinheiro, esse talento, eu não vou fazer mais nada não, porque eu sabia que o Senhor era terrível. Ele falou, por que não colocou no banco? Porque eu sou essa pessoa que você está falando mesmo. Porque se você tem algo e não consegue, se essa salvação não promove outra salvação, se esse teu dom não promove outros dons, ou seja, se os discípulos não conseguem fazer discípulos, se aquilo que Deus te deu não consegue passar a barreira do eu sozinho, aqui eu, somente a mim, se ele não consegue romper essa barreira para o outro, não há finalidade, não há propósito. Não há propósito, a vida é relacional, Deus é relacional. Ele senta numa mesa para morrer, quando ele volta no caminho de Emaús, ele senta à mesa de novo, ele chama Pedro para uma mesa depois, quando Pedro nega ele 3 vezes, ele vai chamar Pedro, ele faz um churrasquinho de peixe lá na beira da praia. Ele foi acusado não de ser altamente violento, ele foi acusado de beber e comer com pessoas. Por quê? Porque Deus é relacional. Só que Deus precisa não somente que ele seja relacional comigo, mas que eu também aprenda a me relacionar através dele com as pessoas. Então, se eu sou cheio do ágape, do amor de Deus, eu sou também aquele que dá amor para os outros. Se eu sou cheio daquilo que Deus me deu, eu consigo repassar isso para os outros. Paulo fala isso, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, porque não tem como não entregar aquilo que não recebeu. Então, se eu entreguei, porque eu já recebi aqui. Então, se você está dando amor, é porque você tem amor, mas se você só fala coisa nada a ver, se você está só falando palavras de maldição, é porque alguma coisa está errada aí dentro de você e de mim. Se alguma coisa saiu dessa conexão de que Deus precisa que nós sejamos a oração de Jesus é essa. E agora a situação não é Deus que precisa, é que Deus orou por isso. Eu quero atender a oração de Jesus. Eu preciso ser a resposta para a oração de Jesus. Eu quero ser a resposta para a oração de Jesus. Eu não posso ser simplesmente alguém que está tentando salvar a minha vida. Ele falou que se você tentar salvar a sua vida, a maneira... Porque é muito assim, né? Não sei com vocês, mas de repente com o jovem adolescente é muito isso. É a linha, à beira do não pecar. O que eu posso fazer para não pecar? Mas quantas coisas existem do outro lado para fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que ele mandou fazer. É o que eu não... Até onde eu posso ir. Porque não tem o outro lado. Por que Jesus mandou você fazer e você não está se jogando para o outro lado? Essa situação. E houve uma situação com um pastor norte-americano há um tempo atrás, que ele foi visto no banco da igreja, sendo acariciado, né? Estava assim, ao redor com os irmãos e tudo mais, e tinha uma senhora fazendo um cafuné nele. Aí os irmãos da igreja colocaram ele no banco. 1 ano. Os irmãos, os pastores também junto. E ele ficou 1 ano no banco. Só que eles ficaram orando por aquilo. Orando. Os irmãos que tinham falado com ele que ele ia ficar em disciplina. E chegaram nele depois de 1 ano e falaram, cara, nós viemos aqui porque a gente orou e Deus está incomodando com esse negócio que a gente fez contigo aí. O que aconteceu naquele momento? Aí ele dá uma resposta, porque a pessoa que estava fazendo um café assim, brincando comigo na minha cadeira, era minha mãe. Ela estava, né, nos seus estados finais. E perguntaram para ele, mas por que você não falou nada? Por que você não se justificou? Por que você não, sabe? Por que você não bateu o pé, não falou, ei, sou crente pra caramba, porque minha mãe estava aqui, não brigou com ninguém. Ele falou, não preciso me defender. Não tenho defesa. E não tem resposta para isso. É porque a vida não é sobre bater o pé para confrontar ninguém. A vida é sobre expressar Jesus em todas as formas. Se eu aceito bem, é o Jó falando, eu aceito mal também. Se eu sou beneficiado, tá bom, mas se eu sou não beneficiado, tá bom também, porque eu sou de Jesus. É difícil, é complicado, é para vir para você, para nós todos, esse é o pior jeito de falar isso. Mas é a verdade, porque a situação, até um pastor chamado Ângelo, um Ângelo Baza, ele falou sobre isso. Um rapaz, ele estava com a proposta de sair do país, e ele recebeu
o dobro para poder ficar e ir para outro lugar aqui no Brasil. Ele estava indo para lá, né? Estava com a promessa de ir para outro lugar. Aí pagaram ele o dobro. Aí ele falou, aí pastor, de Deus, me pagaram o dobro para ficar. Ele, mas você não estava planejando ir para lá, cara? Ou seja, é só pagar o dobro que você fica, né? É só pagar o dobro que é de Deus. Porque se tirasse era de Satanás. Porque se pagar o dobro é de Deus. Ou seja, se te beneficiar é de Deus, se não te beneficiar não é de Deus. Se for ao teu favor é de Deus, se não for ao teu favor não é de Deus. Se for ao meu benefício não é de Deus, e se for ao meu malefício não é de Deus. Que Deus é esse que só faz coisas ao meu benefício? Por que Deus não pode me gerar algo que dói em mim para poder salvar a sua vida? Por que Deus não pode fazer algo em mim para poder gerar em você algo maravilhoso? Por que Deus não pode apertar a minha vida para que gere outras vidas? Por que Deus não pode fazer isso? Ele fez isso com todos os discípulos, com todos os apóstolos. Ele fez isso consigo. Ou seja, é muito fácil para o diabo, porque é só falar alguma coisa boa e a gente está tranquilo. Mas essa situação, pode ficar tranquilo, que Deus está preocupado com a nossa maturidade a chegar a sermos um em Cristo Jesus. Na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, ele fala, vamos descer porque esse povo está muito forte. Olha Deus vendo o potencial do povo. Eles são um e já não tem mais nada que possa impedi-los. Porque se eles continuarem sendo um, não tem nada que possa impedi-los. Eu tenho que descer lá e confundir. Eu não preciso nem falar sobre por que ele vem, por que não vem, mas essa coisa de ser o potencial que Deus viu na unidade dos territórios lá do Babilônico, de Babel, desculpa. Ele falou, não tem nada que eles não consigam fazer sendo um povo com a mesma língua, com o mesmo propósito, na mesma unção, na mesma visão, no mesmo farol, no mesmo norte, no mesmo pensamento. Não tem nada. Deus viu isso neles. Vamos ter que confundir, porque eles estão orando por errado. Mas em Atos capítulo 12, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento, com o mesmo propósito, no mesmo título de oração, no mesmo intuito, o Espírito Santo chegou àquela casa e chegou naquele lugar para batizar aquele povo, para poder marcar uma geração, porque havia o mesmo propósito naquele lugar. Então, querido, nessa manhã, a questão não é... A gente tem muito disso, eu tenho muito disso. Do quanto eu sou, o quanto eu faço para poder Deus gerar alguma coisa boa para mim. A situação é o que eu posso fazer para gerar em outro. Não sei quantos conhecem o Douglas, filho do pastor José Gonçalves. Ele recebeu uma palavra que Deus iria fazer. Ele tem um canal, a galera segue muito o Douglas e tal. É um líder influente entre a juventude e tal. E ele recebeu uma palavra até lá fora, nos Estados Unidos, que ele iria crescer muito, ele ia pregar nas maiores conferências do país e do mundo. E Deus falou com ele, tu está disposto a não ser você, essa pessoa? E preparar alguém para ser? Você me daria esse negócio aí? E doeu nele, né? Porque ele falou, poxa, poderia estar pregando na conferência em inglês aqui, que eu já sei falar bastante, legal. Sendo o meu nome espalhado aos quatro cantos da terra, bem tranquilo. Como é que eu vou ser a pessoa que não vai aparecer? Como é que eu vou ser a pessoa que não vai ter o nome estampado no outdoor? Como é que lida com a situação de não ser eu? Porque Deus tem reservado algo grandioso, assim como ele diz em Mateus 6, fecha a porta do teu quarto e ora, porque o teu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. Existe uma recompensa do céu para aqueles que são anônimos, não aparecem. Nós que oramos por pessoas, nós que estamos intercedendo para essa casa, nós que estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, e só Deus vê, só Deus te vê, só Deus me vê. Mas é isso que nós precisamos. Não precisamos de aplauso do homem, não precisamos de visão externa, precisamos que Deus veja, porque é somente para Ele que fazemos. Para terminar, em 1 Coríntios capítulo 13, ou 11 na verdade, né? Do versículo 13 em diante, Paulo fala que há obras de ouro, prata, né? E pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele fala que as obras de madeira, feno e palha, ao pegar o fogo, elas vão ser dissipadas, e as de ouro, pedras preciosas, e a de prata, ela vai ficar. Os dois são salvos,
Mas uma coisa uma obra é de ouro, outra obra é de madeira. Madeira em toda a Bíblia, ela se refere ao que é o homem. Por exemplo, a madeira de acácia foi colocada na Arca da Aliança, porque queria dizer de humanidade, e revestida de ouro para falar de divindade. Então o ouro fala daquilo que é divino, porque o ouro ele pode ser queimado, ele pode ser derretido, mas ele permanece. E mais puro ainda. Mas se pegar fogo em madeira, você já sabe o que acontece. Ela acaba. Madeira é humanidade. Madeira é aquilo que a gente faz visando o nosso próprio benefício, visando o nosso próprio eu. Ou seja, eu estou pregando aqui. De repente, eu posso me perguntar, é madeira ou é ouro? É madeira ou é ouro? Eu estou fazendo isso para eu ser beneficiado aqui? Eu estou fazendo isso para o meu próprio benefício? E se isso for para o meu próprio benefício, para eu ver o quanto eu sou eloquente numa situação de pregar a palavra, aquilo que eu gosto de estar aqui, essa obra que eu estou fazendo aqui nesse momento, ela é de madeira. Mas Deus falou, existe uma obra de ouro, de pedras preciosas. Existe uma obra que permanece. E essa obra é voltada para o divino. Essa obra é voltada a fazer aquilo para a glória de Deus. Se você faz isso para a glória de Deus, não importa se o irmão não quer, não deseja, não faça, você está fazendo para a glória de Deus. Então você pode fazer isso. Você pode trabalhar para a glória de Deus. Você pode estudar para a glória de Deus. Você pode se relacionar para a glória de Deus. Porque tudo que você constrói através disso, suas relações para a glória de Deus, irá permanecer. Deus falou, Ele vai recompensar. Imagina Deus recompensando alguém, querido. Imagina Deus recompensando a sua vida, a minha vida, porque a sua obra não é feita para o outro e nem para você mesmo, mas você faz para o outro, visando a glória de Deus. Eu estou aqui nessa igreja, você está aqui nesse lugar, visando a glória de Deus. Eu me relaciono com você, você se relaciona comigo para a glória de Deus. Amém? Só gostaria de orar com você nessa manhã. Que nós sejamos há uma dificuldade nisso, por isso que Jesus orou. Mas que possamos fazer isso, ser uma verdade dentro de nós, prática. Amém? Com sua cabeça. Eterno Deus, nós te adoramos nesse lugar. O ambiente onde o Senhor está é o ambiente em que nós desejamos estar. O Senhor é Deus e nós sabemos bem disso. O Teu Espírito Santo está no nosso meio, fazendo aquilo que precisa ser feito. O Seu Espírito Santo está colocando em nossos corações aquilo que nós não temos, aquilo que nós não produzimos, não desenvolvemos ainda. E por isso estamos aqui crescendo em graça, em conhecimento, em verdade, em virtude, em amabilidade. Nós estamos crescendo, estamos amadurecendo todos os dias. Nós precisamos cada vez mais entender aquilo que o Senhor está produzindo dentro de nós hoje. Mas nós temos um grande problema. Há uma dificuldade muito particular de todos nós. É a nossa unidade. Nós temos uma dificuldade em reconhecer o outro irmão. Talvez uns mais, outros menos. Mas nós temos essa dificuldade. Nós oramos para o Senhor, porque o Senhor é o princípio dessa vida. É o princípio dessa verdade. Essa verdade que nós precisamos viver. Então o Senhor faça esse fundamento em amor. Que nós possamos ser de verdade filhos teus e exprimir isso. Nós possamos falar sobre isso, nós possamos colocar isso para fora de nós, como em amor, em paciência, em longanimidade, que o fruto do Espírito seja produzido dentro de nós possamos fazer conforme aquilo que o Senhor deixou para nós. A oração do Senhor possa ser respondida através de nós, que possamos ter resposta para outras pessoas, resposta para os nossos irmãos, que possamos ter nosso coração limpo, nosso coração de verdade lavado pelo Teu sangue, lavado por Ti, colocado a nossa mente cativa ao Teu conhecimento, ao Teu entendimento, que nós possamos fazer força para a unidade permanecer, para a comunhão permanecer, para a koinonia permanecer, para a nossa vida ser de verdade uma resposta para o outro. Nós estamos aqui, mas não é somente sobre a nossa casa que nós oramos. Nós oramos por outras pessoas, oramos pelos nossos irmãos. Nós não queremos somente que a nossa vida seja boa, mas que a vida dos outros também seja. Que nós possamos contribuir com tudo para que os outros também sejam. Que nós possamos cada vez mais sermos parecidos contigo. E que o Teu amor, que a Tua graça e a Tua grande e preciosa comunhão estejam em nosso meio. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Nós estaremos nos dividindo em classe nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os professores, os alunos. E lembrando que às 18 horas estaremos de volta.
Queremos também dar as boas-vindas à nossa irmã Ana Cláudia, que é amiga da pastora Rosemary, da Igreja Batista da Praça Seca. Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, boa aula.